Olá, engreneiros! Está começando mais um único, exclusivo, peculiar EngrenaCast. Muito prazer, eu sou o Rony Demontier, empresário, especialista em diagnósticos comerciais, um apaixonado por gente e comunicação. E hoje eu vou usar aquele ditado bem clichê, né? O bom filho retorna a casa, quando o papo é bom, quando o assunto, um episódio é pouco, 2 é legal, 3 é necessário, e hoje nós vamos trocar uma ideia com o Dr. Rafael, nós vamos desmitificar muitas coisas, pejotização, NR1, como que um empresário enxerga hoje os colaboradores, o que pode e o que não pode. É um leve spoiler aqui, mas eu vou passar a bola para ele. Dr. Rafael, bem-vindo à casa mais uma vez. Obrigado, Rony. É um prazer voltar, né? Igual você falou, quando o bate-papo é bom, o podcast é bacana, é um prazer voltar aqui para a gente debater sobre esses temas. Muito bom. Tô bem empolgado, trouxe aqui novas atualizações, né? Acredito que por você ser referência, ser um advogado muito bem atualizado, que isso faz uma diferença muito grande. Quero extrair o máximo do assunto até para a gente munir de informações o nosso público. Mas antes disso, se apresente pra gente, fala um pouco do Ivanamara Advogados, fica à vontade. Bom, Ivanamara Advogados já tem 40 anos de mercado, né? Veio da minha família, da minha mãe, que iniciou o escritório no interior de São Paulo, passou para Belo Horizonte. Hoje a nossa atuação é 100% focada para empresas, não só o direito trabalhista, mas questões contratuais, societárias, mas o que a gente percebe é que de uns anos para cá, a nossa atuação foi voltada em razão do volume de processos para a área trabalhista empresarial. Estamos aí no mercado, dia a dia da advocacia, nós somos um escritório realmente presente. Nós não somos aquele advogado de ar-condicionado, computador. A gente entende do negócio, a gente roda o Brasil inteiro para entender a empresa, entender o empresário. Então nós somos um escritório presente que defende o empresário com unhas e dentes. Muito bom. Eu queria começar, doutor. Eu tive o privilégio de encontrar uma grande amiga, tem só 45 anos de advocacia, e a gente conversando sobre os processos, como que era há 30, 40 anos atrás e como que é hoje. E eu queria pegar a sua opinião assim, de uma maneira muito polida e direta. Se nós formos comparar, vamos pegar aí há 20 anos atrás, não tinha tanto processo que tem hoje. O que você acredita que é um fator principal que hoje as empresas estão sofrendo tanto processo? É mentalidade? É cultura? É geração? Como que você enxerga hoje? Assim, 2 pontos. Primeiro, o mercado, né? Hoje a gente tem um mercado consumista, então nós temos mais empresas, mais movimento, mais comércio, mais produção, que acaba tendo que ter mais pessoas dentro desse ramo. Mas a geração também mudou, né? Hoje, se você pegar as empresas e a gente realizar um cálculo, são pouquíssimos que passam ali de 5, 10 anos dentro de uma empresa. Antigamente a gente tinha aquele funcionário que batia a mão no peito e falava, eu tô há 30 anos na empresa, vou aposentar aqui. Hoje não existe isso. Então a mentalidade realmente mudou com a facilidade também da comunicação, da internet e tudo. Muita gente também acha que tem direito. Uhum. Então, também qualquer coisa, eu tenho direito sobre isso, eu vou processar. Né? Temos uma facilidade também do acesso à justiça. Então, essa é a mudança de 30, 40 anos para hoje. E assim, já para começar com uma polêmica, você acredita que hoje as pessoas, elas pegam um grão de areia e transformam numa tempestade? Porque o que eu vejo de pessoas, é justamente isso que você falou, de pessoas que estão entrando com processo, às vezes completamente sem fundamento, às vezes cria uma situação, tem gente que grava, que filma, todo aquele esquema. Como que você vê isso também, doutor? Hoje, assim, é muito de direito e pouco dever. Uhum. Né? As pessoas, elas sempre têm o direito, eu tenho direito a isso, direito àquilo, mas esquecem dos deveres. E hoje, com esse acesso à informação, e às vezes a informação burra que nós temos, acaba transformando o grão de areia numa praia, né? Uhum. E realmente a gente teve essa demanda desses processos, dessas demandas trabalhistas, exatamente por isso.
Hoje também nós estamos vivendo um momento sensível, né? Talvez pela geração, talvez pelo mundo que nós estamos. Qualquer coisa é justificativa para um assédio, um burnout, um dano moral. Hoje tudo é dano moral, né? Então, assim, a gente precisa combater isso, mostrar a verdade e a realidade dentro das empresas e principalmente dos processos trabalhistas. E na sua visão, existe um limite? Porque, por exemplo, eu lembro quando eu comecei a trabalhar com 16 anos, era completamente diferente a cultura. E a cabeça do empresário, você acredita que ela acompanhou essa evolução de informação, de tecnologia? Ou você acha que muitos empresários ainda estão com aquela mentalidade há 10, 15 anos atrás? Ô, Rony, muitos empresários ainda continuam. É aquela frase que até no primeiro episódio eu disse aqui, faço isso há 30, 20 anos, vou continuar fazendo porque está dando certo. Essa é clássica, né? Então assim, isso mudou. Né? Inclusive, isso é o conflito de geração até dentro das próprias empresas. Hoje a nossa atuação, a grande maioria das empresas dentro do escritório são empresas familiares. E aí nós temos uma pessoa mais jovem que já tem um conhecimento, que tem uma preocupação, e o pai, o avô que ainda está ali há 30, 40 anos atrás. Mas nós temos essa questão. O empresário, ele já entendeu que tem uma necessidade, por bem ou por mal. Porque quando chega um processo, ele vai entender por mal. Mas ainda está caminhando para aquele empresário preventivo, aquele empresário que tem o conhecimento e fala, não, agora as coisas mudaram, eu preciso regularizar, eu não posso fazer sem carteira porque é meu amigo. Mas ainda é uma luta até nossa mesmo, como assessoria jurídica e tudo, de mostrar isso para o empresário. Isso que eu iria perguntar, como que o escritório trabalha diretamente com isso? Porque é pressão de todo lado, né? Mas existe um jeito certo de fazer, um jeito mais coerente. Para ser mais específico, quando na assessoria do escritório você percebe que ainda a mentalidade do empresário está completamente ao contrário do que precisa ser feito, como que vocês atuam para chegar aí num ideal? Nesse caso, dados. A gente precisa mostrar quanto que ele economiza tendo uma assessoria mensalmente do que ter um processo trabalhista. Né? Os processos trabalhistas, Rony, no Brasil, eles praticamente são idênticos. Eu até vi ontem, estudando, que, por exemplo, em Minas Gerais, a maioria dos processos trabalhistas referente à insalubridade. Insalubridade, a gente já sabe o que tem que ser feito, né, junto com a segurança do trabalho e tudo. Então, você consegue mostrar isso para ele, a economia que ele tem. Então, quando a gente senta para apresentar uma assessoria, fala, cara, você tem 30 funcionários aqui dentro da sua empresa. Você nos contratando e regularizando isso, você está evitando 30 processos. A média desses processos gira em torno de 50 a 60 mil. Né? Você vai ter talvez 30 aqui e aí tem a rádio peão. Um funcionário IC, vão segundo, terceiro, quarto, quinto, e aí não tem jeito. Né? Então, assim, a gente mostra para ele que é mais barato ele regularizar do que ele ter que depois no processo trabalhista. E o processo trabalhista não é só a questão do trabalhador, às vezes o empresário esquece disso. Quando existe um processo trabalhista, você tem custas, você tem perícia para você pagar, você tem honorários do outro advogado que varia de 5% a 15%. Então, toda essa situação vai ficar mais caro. Vai ficar muito mais caro. Fora que se você precisar de uma certidão negativa trabalhista para fazer um negócio grande dentro da sua empresa, para, às vezes, fazer um financiamento, tudo você não vai ter. E qual que é uma porcentagem da aceitação? Porque se tem um problema e tem uma solução, você consegue metrificar a adequação deste empresário? Porque a assessoria é justamente para isso. Como que você enxerga hoje isso? Eu vou te falar que a gente não chega a 50%. Nossa. Não chega. Surpresa. A gente não consegue chegar. Muitos ainda esperam a bomba acontecer. Eu vou aguardar o processo chegar para eu ver o que ele está pedindo, para ver qual que é o valor. Aí eu negocio. Eu tenho cliente que fala assim, não, qualquer coisa eu vou lá na Vossa Excelência e faço um acordo.
né? E aí vai até sem advogado para audiência, acreditando que as pessoas são obrigadas a aceitar a forma do pagamento. E no processo trabalhista, o pagamento é à vista. Uhum. Não existe esse parcelamento. Ah, não, chega lá, eu vou parcelar. Se a outra parte não quiser, você vai pagar à vista. Uhum. Então, assim, infelizmente, hoje, a média não chega a 50% das reuniões que eu faço, de quem eu sento, para que contratam uma assessoria preventiva. Engraçado, né? Porque normalmente quando a pessoa contrata uma assessoria é justamente para fazer um trabalho preventivo, que é muito melhor do que um trabalho corretivo. Aí eu fico imaginando, poxa, se eu contrato uma empresa, ela faz uma assessoria, ela me fala o que é melhor, eu ainda continuo tendo o comportamento antigo, com aquela cabeça arcaica, com aquela metodologia completamente desatualizada. Essa pessoa, ou ela, a vida financeira dela tá ok, então ela pagar o processo, ou é alguma coisa assim, porque é uma coisa que é difícil de compreender. A verdade é que aí a gente entra em outro ponto. Às vezes aquele empresário contratou o jurídico por preventivo, mas ele não tem mão de obra capacitada dentro da empresa dele para trabalhar junto com o jurídico. Ah, legal. Então acaba que ele tem que ficar preocupado com o negócio dele, de fechar novos contratos, de reuniões, de viagens. E aí eu preciso, por exemplo, sentar para conversar sobre adequação dos documentos necessários, né? Um recibo de entrega de EPI, recibo de férias, comunicado de férias, alguma coisa assim. Eu preciso do administrativo do RH. Uhum. E aí às vezes não bate. Ou também temos aquele lado do empresário centralizador. Uhum. Não vou deixar nada que não passe pela minha autorização, pelo meu ok aqui. Então acaba que por isso trava. Uhum. Né? Por isso trava. Claro que tem aqueles desorganizados, mas a grande maioria é a ausência de mão de obra também qualificada dentro da própria empresa. E a sua perspectiva no cenário atual? É muita informação, é muito processo, tem uma geração que não gosta de trabalhar, tem uma grande parte da população, principalmente do trabalhador, que ele transfere a sua responsabilidade para coisas, pessoas, momentos e situações. Isso impacta toda uma cadeia. Aí a pergunta é bem direta. Como que você enxerga? Se continuar nesse ritmo, onde nós vamos chegar? Nós vamos quebrar o Brasil. A verdade é essa. Hoje nós temos os jovens não querem trabalhar. Uhum. Não aguentam mais, aí é uma questão de geração, mas não aguentam mais aquela empresa de segunda a sábado, de 9 a 6, de sábado de 8 a meio-dia, em um mês eu tenho férias, aquela situação. Os jovens hoje não aceitam isso mais. Não sei se por rede social. Hoje parece que tudo é mais fácil, você acaba vendo todo mundo andando de BMW, de Porsche, então eu também posso, eu saí de uma situação igual a, né, essa pessoa saiu igual a mim e hoje tá assim. As pessoas acreditam que as coisas são fáceis. Então nós temos essa geração. E nós temos um governo que incentiva o fracasso, né? Pune aquele que tem sucesso, que é quem está produzindo com impostos, com taxas, com normas, e vou beneficiar aquele fracassado que não conseguiu. Nós temos hoje uma gama de auxílios. E acaba que as pessoas... Eu já ouvi de funcionário também, tá? Porque a gente acaba até recebendo alguns reclamantes, procurando e tudo. De funcionário falando... Eu era chacota na empresa porque eu trabalhava para ganhar um salário mínimo enquanto a outra pessoa ganhava um salário mínimo ficando em casa. Uhum. Né? Por várias condições. Então, assim, nós criamos uma gama de benefícios que as pessoas hoje não querem trabalhar. Às vezes não compensa. Né? Vai ter patrão, vai ter horário para cumprir, então acaba que nós temos isso. Então, assim, a mão de obra no Brasil hoje, ela é dificílima. Sim. Nós temos a questão de mão de obra ruim, desqualificada, que as pessoas hoje não estudam, não se qualificam, Uhum. E nós temos uma parte que não quer trabalhar. Uhum. Que não quer produzir. E o governo continua incentivando essas pessoas a não trabalharem, e aí a gente vive esse caos. Hoje a gente, né, a questão da economia, nós temos uma perda econômica, as pessoas hoje não consomem, porque a grande maioria é pobre e não tem essa condição, financiamento hoje caríssimo para investimento, então a gente está nesse problema do país. Se nós formos passar uma régua de antes pandemia e depois...
da pandemia, não era tão comum igual é hoje, antes da pandemia, o famoso home office. Que essa também é uma polêmica, né? É. Doutor Rafael, e aí? O home office funciona? Não funciona? Depende. Como que você vê hoje aí trabalhando aí com dezenas de empresários? Eu falo lá no escritório, engana office. Engana office. Porque Muito assim, não, o home office foi algo esporádico, né? Até porque a gente não podia sair, a gente era proibido, mas a vida é presencial. Uhum. Lá no escritório, Rony, por exemplo, hoje eu recebo currículos de estagiário perguntando se o estágio é home office. Putz. Como que uma pessoa que está querendo ser advogado quer fazer um estágio home office? Ele não tem um contato com o cliente, não tem um contato com o juiz, não sabe se interagir. E a gente perdeu exatamente a interação entre as pessoas em razão, né, dessa pandemia, desse home office. Tanto é que as grandes empresas, as multinacionais, acabaram com isso, né? Acabaram com esse home office, porque o resultado é péssimo, né? A pessoa acaba... Fala assim, vou trabalhar mais, mas a qualidade do trabalho não é a mesma. Uhum. Né? Então, assim, é porque eu estou em casa, eu consigo trabalhar. Não é a mesma. E as empresas precisam de ter essa conexão. Então, acaba que o home office, para mim, é um absurdo. E outra, para a empresa é um perigo, porque a empresa não controla. Uhum. É difícil controlar um home office. Sim. Né? Então, já vi casos, né, de, por exemplo, cobrarem até porcentagem da energia da casa da pessoa, porque ela estava trabalhando de home office e, consequentemente, consumindo a energia da tomada do computador e teria que ter um acréscimo. Uhum. Né? Tivemos recente um caso famoso contra uma empresa multinacional que a pessoa caiu da cadeira dela em casa fazendo home office e processou a empresa por acidente do trabalho. Putz. Entendeu? Então, assim, é uma situação. Teve também um que processou a empresa porque foi mordido pelo cachorro dele dentro da casa dele em horário de trabalho. Então, é uma situação assim. Mas, graças a Deus, isso daí tá acabando. Assim, pensando bem... Engraçado, você me fez lembrar aqui de uma situação. Há um tempo atrás, eu fui fazer... A empresa me contratou para fazer uma mentoria. E aí tinha umas 10 pessoas que conversar com essas 10, a galera home office, espalhado pelo Brasil. Beleza? Aí chamei o cara no WhatsApp. Oi, tudo bem? Eu sou o Rony, então me apresentei. Você tem disponibilidade... para nós fazermos uma reunião em torno de 40 minutos. Aí eu não posso agora que eu tô lavando a casa. Cara, lavando a casa 2 horas da tarde. E isso eu concordo veementemente. Isso faz uma diferença muito grande. O presencial é diferente. Tem coisa que é o presencial. Isso faz uma diferença muito grande. E nós falamos um ponto muito importante sobre a geração que, por exemplo, era muito difícil, a minha experiência de vida, escutar a palavra burnout, cultura organizacional, bullying, são coisas que não fez parte do meu crescimento. Uhum. E você acredita que as empresas hoje, doutor, eles estão pecando em realmente se preocupar com isso? Você acredita que as empresas elas estão enxergando o colaborador somente como número? Como que você vê aí num cenário bem atual? Isso daí a questão do burnout, questão de saúde mental em geral, é o que vai explodir nos próximos anos na Justiça do Trabalho. Porque a gente tem uma linha muito tênue sobre o que foi condicionado ao trabalho com a vida pessoal. Uhum. Então, hoje, né, nós temos a NR1, na verdade, é uma nova modulação da NR1, que coloca isso ainda, inclusive, de responsabilidade da empresa, esse cuidado. Mas a gente precisa ter o que é da vida pessoal, o que é da empresa. Nós temos hoje o burnout, nós temos a questão da depressão, da ansiedade, que pode ser desencadeada dependendo do ambiente do trabalho, e aí vem o clima organizacional. Às vezes, né, o empresário acha que não foi a empresa que causou isso, mas foi um colega de trabalho, que a responsabilidade é da empresa. Uhum. Né? O ambiente que aquela pessoa tá ali, onde não tem realmente um incentivo, não tem um controle
mental, de saúde do trabalhador, do ambiente, pode gerar uma indenização. A minha preocupação quanto a isso é exatamente o que é vida pessoal, o que é trabalho. Porque hoje as pessoas estão doentes mentalmente, mas elas já começam dentro de uma empresa doente mentalmente. Uhum. E aí a gente vai ter que, por exemplo, o exame admissional vai ter que pensar nisso. Vai ter que fazer algo para fazer um protocolo de saúde mental, de já fazer um exame e tudo, para deixar isso bem destacado. Porque depois que sair e ir na Justiça do Trabalho, vai ser complicadíssimo. Nós temos, né, assim, hoje, quanto a essa questão de pressão, de metas e tudo, a gente tem que tomar muito cuidado. Uhum. Recentemente a gente teve agora, essa semana, no TST, condenando um banco a pagar a indenização por dano moral por divulgar ranking de produtividade dentro da empresa. Olha só. A pessoa se sentiu ofendida. Aquilo ali gerava nela uma ansiedade, porque ela tinha que bater a meta, senão aquele risco de ser desligada ou tomar uma advertência, alguma coisa. Aí vira chacota entre os colegas, vira aquela pressão entre os colegas, e o banco foi condenado a pagar a indenização. E nesta oportunidade eu quero compartilhar uma informação. Inclusive, eu já tive burnout, já tive depressão, exclusivamente por lideranças tóxicas. E eu me apaixonei por essa situação, que eu percebi que não era uma coisa isolada que aconteceu com o Rony, que eu vim da área comercial. Sim. Da área comercial, a pressão a todo momento. E você comentou num ponto muito importante, que é o seguinte: cultura organizacional, liderança tóxica, corresponde a 65% dos casos de burnout e depressão dentro de uma empresa. A falta de preparo da empresa em deixar pessoas na liderança que não têm a capacidade, a competência nenhuma. Você já viu algum caso assim? Compartilhe pra gente. Na verdade, Rony, as empresas, elas não treinam as pessoas para serem líderes. Legal. O que acontece? Surgiu uma vaga, olha, você que bate mais meta vai ser o líder agora. Mas você sabe se aquela pessoa quer ser líder? Você sabe se aquela pessoa sabe gerir outra pessoa? Uhum. Porque a maior dificuldade que nós temos hoje, quem é chefe, quem tem funcionário, essas coisas, é liderar, é mexer com pessoas. Sim. O que, inclusive, tem pesquisas e tudo, boa parte, quase unânime, dos líderes hoje dentro das empresas não foram treinados para serem líderes e não querem serem líderes. Uhum. Não querem ter essa responsabilidade. Não quer. Sim. Não quer. Não é um desafio, não é uma coisa fácil você lidar com pessoas, e as empresas não treinam as pessoas. E aí acaba gerando todo esse conflito, esse problema que nós temos. É porque aí a empresa, né, o CEO, enfim, vai cobrar desse chefe, e esse chefe vai jogar para as outras pessoas. E aí ele tem, às vezes, uma frustração, uma meta dele, que é repassada para o outro, que a responsabilidade é dele, na verdade. Muito bom. Te garanto que as próximas ações referentes a isso, né, a questão saúde mental e tudo, vai ser ocasionada por líder ruim. Uhum. Por líder que não quer ser líder. Porque eles que vão estar ali no chão de fábrica. É eles que vão liderar as pessoas. E vai ter a consequência para a empresa. Então a empresa tem que tomar a preocupação de treinar. De fazer aquela pessoa realmente ser líder e, primeiro, entender se ela quer. Uhum. Não jogar ela numa liderança. E empresário, é diretamente para você. Promoção de empresa, promover o seu colaborador, não é por produtividade. Porque ele bateu meta, 1 ano ele vai ganhar o cargo de liderança. Liderança, gerência, coordenação é liderar pessoas, que não tem nada a ver com parte de produtividade. Exato. E eu vejo esse tópico, doutor, muito nas minhas consultorias. Quando eu vou conversar com o líder, você está na empresa há quanto tempo? 3 anos. Agora você está no cargo de coordenação? Não, legal e tal. E você foi promovido baseado o quê? Eu fui o rei das metas. Exato. Aí mostra lá que tanto de troféu, medalha, ganhou. E poderia ser completamente diferente. E a NR1, ela entrou justamente para isso, né? Especifique pra gente, de fato, desmistificando o que é a NR1, doutor. Bom, a NR1 ela já existia, tá? O que aconteceu foi uma reformulação nela com as questões de saúde mental. Uhum.
Hoje a NR1, ela exige um cuidado da empresa, protocolos de cuidado com a saúde mental. Então a gente vai iniciar com a NR1 desde da admissão até o desligamento. A NR1, ela não é simplesmente, vou colocar um psicólogo, vou fazer uma consulta de psicólogo aqui dentro da empresa a cada todo final do mês, a cada trimestre, alguma coisa. Você precisa ter treinamentos, você precisa ter palestras sobre a questão da saúde mental, você precisa identificar se a pessoa está esgotada ou não, né? E aí como é que você verifica isso? Conversa, e aí você tem que ter um líder bom, conversas, rendimento, você tem que metrificar isso. Entendeu? Ajuda, procura, bota no psicólogo da empresa, faz o treinamento, não melhorou, encaminha para o médico do trabalho, vamos afastá-la por burnout, a empresa dando assessoria. É isso que a NR1 vem para falar com os empresários. Ela já existia, mas agora existe uma nova reformulação com a saúde mental. O empresário que, a pessoa está com ansiedade, a pessoa está com depressão, não sei o quê, tem que se preocupar. Vai ter que se preocupar. Antes era o problema dela, é coisa pessoal, não é da empresa, a empresa não tem culpa disso, mas às vezes tem. Então, a empresa ela precisa criar, na verdade, um procedimento de cuidado com a saúde mental dos funcionários. No papel tá lindo, doutor. Você acredita que na prática as empresas vão realmente... Porque agora é uma lei, né? É uma norma. Agora é uma norma, obrigatoriedade. No papel tá lindo. Você acredita que na prática mesmo as empresas elas vão adotar? Não. Isso daí eu falo assim, vai ser o cargo-chefe da Justiça do Trabalho nos próximos anos. As empresas, como grande parte, vão levar como simplesmente uma questão de papel. Vou colocar uma palestra aqui a cada semestre, uma vez no ano, para falar sobre saúde mental, e acabou. E, na verdade, não vai ser isso. Então, assim, o que eu acho muitas empresas serão condenadas na Justiça do Trabalho por questão de saúde mental. A indenização por dano moral, talvez a estabilidade que isso vai dar, enfim, mas vai explodir de processos trabalhistas. Porque muitas, eu já conversei com algumas, tá entendendo que é simplesmente palestrinha, cartilha de saúde mental, caso tenha isso, procure um médico, e não vai ser assim. Tá. Então podemos esperar aí nos próximos anos, acredito que uma grande bolha, né? Um grande colapso. Sim. Porque se hoje já aumentou significativamente os processos, imagina agora com a NR1, né? Vai explodir, né? Então, assim, nós temos que tomar cuidado com isso. Como tudo no Brasil, né? A justiça, na verdade, as leis, as normas, elas vão evoluindo com a sociedade, e a NR1 veio por causa disso, porque a saúde do trabalhador caiu. Diminuiu e muito. Tem pesquisas que colocam mais de 70%, 80% dos trabalhadores do mercado doentes mentalmente, esgotados. E a NR1 vem para isso, com essa preocupação, até porque, Rony, é uma burrice do empresário achar que isso não influencia na empresa. Mesmo que seja algo pessoal e não em razão do trabalho, mas uma pessoa esgotada mentalmente, ela não vai produzir. Então, isso assim, esse cuidado, a empresa tem a ganhar. Tem a ganhar. Porque o investimento é pouco para, vamos dizer, se adequar a isso. Né? Enfim, meia hora de palestra, a disponibilidade de um psicólogo, a disponibilidade de um psiquiatra, fazer liderança para realmente ouvir seus funcionários e fazer treinamento e tudo, é muito pouco para talvez o prejuízo que ele vai ter lá na frente de não fazer isso. Então, a NR1, ela assusta porque é uma norma nova, como toda norma nova, mas ela não tem nenhum bicho de sete cabeças, nada disso. Legal. E aí eu quero entrar no assunto aqui, que esse aqui é polêmico. Esse aqui agora tá na boca de todo mundo, nas mídias, nas redes, absolutamente em tudo.
A famosa escala 6x1, doutor. Essa é a clássica, né? Muda, não muda, vai, não vai, troca, não troca. Antes de nós entrarmos numa parte um pouco mais técnica, porque cada um tem uma opinião, né? E eu queria pegar exclusivamente a sua, diminuir os dias de trabalho do colaborador. Isso realmente impacta? Porque o imposto não vai mudar, né? Não. Vai continuar a mesma coisa. Eu te falo que eu estou vivendo os dois momentos. O momento que eu fui CLT e trabalhava, eu já trabalhei de segunda a segunda por 7 anos, sábado, domingo, Natal, feriado, e não tinha isso. E agora as coisas estão mudando. Como que você está enxergando isso, doutor? Bom, eu sou totalmente contra o fim da escala 6x1. Primeiro, isso não atinge nem metade da população, das pessoas que trabalham no Brasil. Nós temos, acho que, se eu não me engano, são 30% das pessoas que são afetadas com o fim da escala 6x1. Segundo ponto, o fim da escala 6x1 está sendo colocada de uma forma populista. Em ano eleitoral, simplesmente para ganhar voto, e a consequência disso não está sendo estudada. O terceiro ponto, que quem criou essa lei, enfim, vai modificar isso, nunca foi empresário. Nunca teve um funcionário, né? E tanto é que não ouviu o setor empresarial. Hoje, com o fim da escala 6x1, nós vamos ter uma queda de produtividade. A produtividade do Brasil já é péssima. Já é péssima, comparado com os outros países, inclusive com o que eles utilizam para acabar com a escala 6x1. A produtividade de um país desenvolvido que não tem a escala 6x1 é muito superior ao Brasil. Então a gente não fez um estudo sobre realmente, porque uma questão dessa não dá para ser decidida em um ano. Em 6 meses, enfim, como está sendo aí. E aí depois uma disputa de, não, então eu vou colocar 4x3, 5x... Enfim, a gente precisa realmente levar a sério. E outra, sem nenhum benefício para a empresa vai continuar, igual você falou, com os impostos, o salário não pode ser reduzido, todos os encargos. A gente não fez esse estudo, esse impacto aí para a gente ter. Agora, quem vai sofrer é o pequeno e o médio empresário, né? Esses não vão conseguir colocar mais um funcionário, e aí não vão poder colocar para trabalhar de segunda a sábado. Então é uma situação caótica no primeiro momento. E eu acho, Rony, sendo sincero para você, da minha opinião, que daqui uns anos depois vão tentar alguma coisa para voltar mais ou menos o que era. É um projeto totalmente para ganhar voto em ano eleitoral. Infelizmente, né? Como muita coisa, né? Exatamente. Mas só que engraçado que a vida, ela ensina algumas coisas. Ou você aprende no amor, ou você aprende na dor, né? E aí a corda arrebenta, vai sempre arrebentar pro lado mais fraco. Infelizmente. E quem sofre, principalmente para quem que gera emprego, é o empresário. Porque as pessoas... o empresário paga um salário de R$2.000. Mas na verdade ele paga quase 5. Sim. Aí multiplica por 20, por 30, por 40 colaboradores. Sim. Isso faz uma diferença muito grande. Empresa é números. Sim. E tem conta que ela vai chegar um tempo que ela não vai fechar. Sim. Quantas empresas estão fechando por causa disso? Sabe qual que é o pior? A solução dada pelo governo, inclusive, foi agora o MEI pode contratar mais de um funcionário. Quantos MEI tem funcionário? Raríssimo. Raríssimo. Entendeu? Aí a solução do governo, agora o MEI pode contratar 2, porque um não vai poder trabalhar mais 6 por 1, enfim. O MEI não tá pagando nem a conta dele. Nem o DAS dele tá atrasado. Exatamente. Então, assim, é uma situação que... Inclusive, eu tive ontem uma mensagem de um cliente perguntando como é que ficaria na empresa dele, se passar isso. Né? Se passar, como é que eu vou fazer? Então... Vamos ter que estudar, talvez uma rotatividade, talvez entrar num outro tema que seria a PJ, mas assim, essa escala, se realmente prosseguir e finalizar, vai ter um impacto gigantesco no Brasil. E tudo está interligado numa cadeia, né? Sempre uma coisa ela puxa a outra. Eu quero fazer uma simulação aqui, doutor, porque querendo ou não,
Existe aquele colaborador que realmente ele tá cheio de maldade no coração, ele já vai com aquela intenção ali. Sim. Existe aquela empresa que não tá nem se importando, existe a empresa que se importa, existe o colaborador eficiente, compromissado, responsável. Tem para todos os jeitos e gostos. Agora me diz uma coisa. Você é o empregador e eu sou o colaborador. Na entrevista de emprego viram para você e falam assim: Rafael, eu gostei muito da vaga, mas eu queria te pedir uma coisa pra você me dar uma ajuda, cara. Eu recebo benefício do governo e eu não posso assinar minha carteira, porque senão eu vou perder. Eu preciso dessa renda. E aí? A minha dica, eu tenho 2 dicas. Uma, se você está contratando, não contrate. Se você já tem algum funcionário dentro da sua empresa, demita. Porque isso daí é hoje o cargo-chefe de processo trabalhista. Uau! As pessoas, você vai na confiança, você quer ajudar, é sempre assim, eu confiei, eu quis ajudar, eu sabia que estava recebendo auxílio, tem filho menor, tem filho com necessidades, enfim, a pessoa trabalhou, a hora que ela sai, ela vai te processar. E a Justiça do Trabalho, ela não quer saber toda a história triste que você vai contar, não. A responsabilidade da assinatura da carteira é sempre da empresa. Sim. Ok que a gente consegue, né, requerer um ofício para o Ministério do Trabalho, para o Ministério da Economia, enfim, para investigar isso. Às vezes a pessoa pode ter que devolver, perder o benefício e tudo, mas aí é uma responsabilidade da União com o funcionário lá e eles que vão se resolver. Agora, a empresa vai ser condenada a assinar e recolher todas as verbas. Isso é quase um 100% ou é 100%? 100%. Uau. 100%. 100%. A empresa que tem funcionário sem carteira de trabalho e ele ajuiza a ação, ele vai ganhar a ação para assinatura da carteira e todo o reflexo, recolhimento das verbas trabalhistas. Uhum. Um outro tópico também que acontece muito, que é clássica, é a gravidez, né? Essa aí é clássica, né? Essa é polêmica. Porque hoje, isso daí, assim, eu já tive caso que o juiz acabou com a reclamante em razão dessa ação. Uhum. Esse caso meu específico, por exemplo, a pessoa trabalhou 20 e poucos dias, não chegaram aos 30 dias, não chegou aos 30 dias trabalhados e levou quase 50 mil de indenização. Uau. O que acontece, Rony? Hoje, a empresa, para contratar, ela não pode pedir exame de gravidez. Uhum. Então, você não sabe se você está contratando uma pessoa grávida ou não. É tipo na sorte Na mesmo, sorte. que Deus nos abençoe, Na né? sorte. Uhum. E aí, a pessoa pode entrar dentro da sua empresa, grávida, logo depois pedir para sair. Ela pediu pra sair. Ela pedir para sair. Uhum. Esse é o pior cenário. Ela pedir para sair. E aí, o que acontece? Você não pode pedir um exame de gravidez na saída no exame demissional dela. Uhum. Essa pessoa vai lá e te processa. Falando que ela está grávida, que ela não quer reintegrar, inclusive, que era uma opção do empregador. A lei fala, eu posso reintegrar, só que aí ela vem com as 1000 desculpas dela para não reintegrar na empresa. E aí, a empresa é obrigada a pagar o período de estabilidade dela, que são 14 meses. Uau! E a gestante, ela não é obrigada a informar a empresa que ela está grávida. Isso é, assim, eu não sei nem qual a palavra correta para utilizar na Justiça do Trabalho. Pois é, eu fico refletindo muito nisso e eu gosto de conversar sobre esse tópico, doutor, que é o seguinte: um ser humano que tem essa capacidade de, eu tô grávida, descobri, eu tô um mês grávida, um mês não dá pra você ver na barriga. Você acredita que essa pessoa ela já faz isso de propósito? Ela é instruída por uma outra pessoa porque é muita sacanagem, cara. É a facilidade, talvez, da comunicação. Pra ela que está grávida e ela já tá procurando algo de bebê, apareceu um vídeo de alguém falando isso pra ela. Uhum. Porque aí, nós somos pagos pela informação. Hoje eu sei que pra demitir uma pessoa grávida, o pedido de demissão dela não basta. Uhum. Se ela pedir pra demitir, você tem que levar no sindicato pra homologar. Porque se eu demitir com o pedido dela, eu posso tomar um processo trabalhista e ter que pagar a estabilidade dela de gravidez. Uhum. Entende? A justa causa, ok. Eu posso dar a justa causa. Mas
pouquíssimos casos a gente tem motivos para uma justa causa. Mas o pedido de demissão, eu quero desligar, eu tenho que fazer isso. E aí ela não precisa dar a informação que está grávida. A pessoa que faz isso, maldade. Já tá pronta para fazer isso. E sabe qual que é o pior? Uma pessoa que está de 1 mês, 2 meses grávida, ajuiza a ação. E aí eu vou ser condenado, porque no processo trabalhista é muito rápido. Muito rápido. Uma empresa pequena, ela não tem dinheiro para pagar as custas para recorrer. Que hoje na Justiça do Trabalho é caríssimo. Caríssimo essas custas. Eu vou ser condenado, aí eu vou ter uma execução, às vezes eu tenho dinheiro e aí vão bloquear todo o dinheiro que eu tenho na empresa, ou meu mesmo e tudo. E se futuramente essa pessoa perder o bebê? Como é que fica? Aí eu posso ajuizar uma ação regressiva contra essa pessoa pedindo dinheiro? Pedindo que eu paguei? Então a gente tem essa questão da Justiça do Trabalho que, assim, para mim, inclusive, é um ato discriminatório contra a mulher. Porque dificulta a contratação de uma mulher no mercado de trabalho. O empresário vai pensar 2 vezes, falar, pô, vou contratar a mulher, eu tenho um risco dela estar grávida. Então, como tudo no Brasil, fazem as coisas sem ter um estudo mesmo, pensar algo maior. Fizeram isso, a questão da estabilidade, a gravidez e tudo, pensando em proteger a mulher grávida, ok, mas e a consequência? Agora nós temos uma questão de as pessoas estão desvirtuando essa proteção para exatamente de maldade, e agora eu tenho um empresário que não contrata a mulher. É o que aconteceu, por exemplo, com a lei das domésticas. Né? Vou criar a lei das domésticas para proteger a doméstica e tudo. Criamos a lei. Quantas pessoas hoje têm uma empregada fixa dentro de sua casa? Hoje é tudo diarista. Tudo diarista, exatamente. Tudo diarista. E elas preferem diarista porque ganham mais, porque, igual você falou, o empresário que vai pagar 2.500, 3.000 para uma empregada doméstica, ele não tá pagando 3.000. Sim. Ele tá pagando quase o dobro. Quem tá ganhando? O governo. Então essa é a situação hoje que nós temos aí. Falando em diarista, mandar um beijo pra minha diarista, dona Selma. Beijo, te amo demais. É uma mãe. Pensa numa mulher boa que a vida nos conectou e a nossa parceria já se estende por muito tempo. Que bom ter pessoas boas. E a gente só tá falando aqui assunto polêmico, né, doutor? E eu vou entrar em mais um aqui, porque se não for polêmica, não é engrena, entendeu? Pejotização. Essa aí também, você tá doido, né? Esta aí é clássica. Eu trouxe aqui 3 perguntas bem específicas e, por favor, com toda essa sinceridade e transparência, eu quero a resposta cirúrgica sobre a pejotização. É o seguinte: como você enxerga a linha que separa a contratação legítima via PJ e a pejotização indevida? Quais sinais práticos indica que há risco de reconhecimento de vínculo? Tá. A questão da pejotização é contratar um PJ, fazer um contrato com uma pessoa que tem um CNPJ e tudo, ela não é ilegal. Aí vem a questão da linha, né? O que seria ali uma fraude, né, trabalhista, enfim, ou não. Rony, eu já tive caso no escritório, por exemplo, que no contrato de PJ da empresa feita com a outra empresa, né, com o prestador de serviços, estava destacado que ele ia receber R$200 de auxílio alimentação, mais R$300 de auxílio transporte, algo assim, auxílio gasolina. Aí eu perguntei pro empresário, eu falei, você já viu empresa comer? Você já viu alguma empresa andando de ônibus? Ele, não. Eu falei, então, você contratou uma empresa e tá dando auxílio alimentação e auxílio transporte pra empresa andar de ônibus? Isso aqui é clássico fraude trabalhista. Isso aqui, se a hora que chegar na Justiça do Trabalho, você vai ser condenado. E aí a gente fez a adequação do contrato. Então a questão do contrato de PJ é que o que a gente precisa passar para os empresários não basta um simples contrato. Não basta abrir um CNPJ ou pedir para o funcionário, abre o seu MEI que eu vou te contratar como PJ, mas aí eu cobro dele de segunda a sexta, de 9 às 6, ele tem um horário de almoço com 1 hora do intervalo, ele tem férias somente a cada ano concluído na empresa, 30 dias. Isso é trabalhista. Isso vai bater na Justiça do Trabalho e vai ser considerado como fraude trabalhista. Pergunta número 2. Na sua experiência,
quais são os principais impactos positivos e negativos que a pejotização traz para as empresas e profissionais a médio e a longo prazo? Positivo, eu acho que isso é uma tendência do mercado. Hoje as pessoas, igual falamos aqui, as pessoas não querem a carteira assinada, a CLT clássica, como a gente já conhece. O contrato de PJ, ele te dá mais liberdade. Ele te dá essa possibilidade de você negociar entre empresário e empresa que está sendo contratada. Te dá uma liberdade geográfica, uma liberdade de tempo. O contrato PJ causa isso. Então, assim, eu acho que a vantagem primeiro, a gente vai ter um mercado mais ativo, porque as pessoas vão querer ser contratadas como PJ por causa dessa flexibilização, e querendo ou não, sobra mais dinheiro para a mão do funcionário. A gente pode até abordar isso, qual que é o problema da pejotização hoje, mas sobra mais dinheiro na mão do funcionário. O maior, o prejuízo, enfim, o maior problema é a questão da fraude. Então, assim, qual o defeito do contrato PJ? Aquele que utiliza para a fraude. Aquele que só pensa, falou, vou fazer PJ porque eu não preciso pagar FGTS, tudo, mas eu vou cobrar do cara a mesma coisa. Isso daí ele vai pagar duas vezes. Eu te dou uma lebre, você me dá um coelho. Exatamente. Mas as vantagens sobrepõem o prejuízo ou a desvantagem do contrato de PJ. Para os dois lados. Tirando a parte financeira, porque a gente sabe que um PJ, tecnicamente, o custo para o empresário ele é menor. Mas vale a pena o risco? Rony, na verdade, assim, se você fizer certo, você não tem risco. Contrato de PJ, você não tem risco. É legalmente possível. Eu preciso só adequar a minha empresa, o meu líder, como tratar um PJ. Que são mundos completamente diferentes. Completamente. A gente precisa... E outra, o contrato tem que ser muito bem feito. Legal. Eu posso cobrar a meta de um PJ. Eu tenho que estar destacado como que é essa meta do PJ e como que eu vou cobrar. Né? Eu posso colocar comissão para o PJ? Posso. Mas vou deixar isso bem destacado. Agora, não dá para ter um contrato de PJ e eu querer uma vida de CLT dentro da minha empresa. Então, assim, as empresas que contratam PJ, e eu acho que até essa discussão que vai batendo, já está no STF, mas que vai ter que ser discutida, é quem pode ser PJ. Eles estão discutindo questão de salário. Quem recebe tanto pode ser PJ, porque supostamente você ganha 8, 9 mil, 10 mil reais, você tem um conhecimento técnico, jurídico, enfim, maior do que uma pessoa que ganha um salário mínimo. Mas eu acho que a questão do preço não é suficiente. A gente precisa entender as relações. Porque tem função que não tem como ser PJ. Sim, concordo 100%. Né? Eu tenho uma empresa de prestação de serviço que assim, eu preciso de uma faxineira de segunda a sexta num condomínio, numa casa. Ela pode ser PJ? Não pode. Não tem como. Se eu exijo que ela esteja de segunda a sexta, de 9 a 6, dentro de uma empresa e tudo dentro da minha empresa, eu não posso colocá-la como PJ. Não posso. Agora, eu tenho um engenheiro que ele só visita as obras, ele visita 2, 3 obras no dia ou na semana, enfim, que ele só me dá laudo, tudo. Ele pode ser PJ? Perfeito. Perfeito. Ele vai no horário que ele quer da obra, ele só precisa me entregar os relatórios, assinar a RT e ver se está tudo certo. Pode ser PJ. Pode ser PJ. Um advogado. Advogado que chega a hora que quer no escritório, que tem toda a sua autonomia de trabalho e tudo, ele pode ser PJ? Pode ser PJ. Agora, uma faxineira não pode. Né? Um gari que tem que recolher o lixo segunda a sábado dentro de uma cidade, dentro de um condomínio, não pode. Não pode. Então, assim, a discussão tem que ser essa aí. Qual função pode, qual função não pode, não pelo salário. Naturalmente, isso vai dar um outro filtro, né? Vai. A boa parte dos empregos hoje serão PJs. Empresas de tecnologia, tudo vão ser PJ. Empresas que trabalham, né, mais, vamos dizer, não home office, mas pela internet e tudo, vai ser PJ. Vai ser PJ. Então, e essa já é uma tendência, né? Tanto é que bateu no STF. A gente está pendente lá no STF agora para definir quais são os critérios da pejotização. Mas isso já é uma tendência no mercado.
Incrivelmente, em período eleitoral, tudo se resolve, né? Os milagres acontecem, as coisas que estavam travadas, né, surgem. E sabe que é uma coisa interessante? Que uma coisa tá elencada a outra. Quando a gente fala do fim da escala 6x1, o trabalhador não pode mais trabalhar 6x1, eu ganhei meu voto ali, né? Como a gente estava falando, que é política. Uhum. Aí vem o STF e fala, qualquer profissão que ganha acima de 5 mil, que é, por exemplo, o que o Gilmar Mendes está discutindo, com base na isenção do imposto de renda, qualquer pessoa que ganha mais de 5 mil pode ser PJ. Aí eu faço um contrato de PJ com o prestador que abriu uma empresa e exijo que ele trabalhe de segunda a domingo. Segunda a segunda. Uhum. Qual que é o problema disso? Nenhum. Nenhum. Eu tenho um contrato. Exatamente, bem pensado. Então é assim, uma coisa vai... E vamos ver como que isso vai terminar, né? Essa que é a grande... Então, já era para ter terminado, né? Mas o STF deve estar segurando isso. Agora nós tivemos uma decisão recente que para mim é um erro do STF. Antes estava todo o processo que discutia pejotização estava suspenso no Brasil. Uhum. Então, eu tenho um contrato de pejotização, a pessoa está alegando fraude. Suspensa enquanto o STF definir. Semana passada, o Gilmar Mendes liberou todos os processos até a segunda instância. Olha a consequência que também falta um pensamento. Então, ou seja, o processo vai correr na primeira instância, na segunda instância. Na terceira instância que chega no TST, eu suspendo. Só que, quantas empresas conseguem chegar no TST? Então, grande parte vai parar na primeira instância, porque para eu recorrer para a segunda instância, quando eu tenho os benefícios de microempresa, empresa de pequeno porte, etc., eu vou pagar, acho que quase 7 mil reais de custas. Uau. Para recorrer. Uhum. Para eu chegar, então, no TST, nem se fala. Uhum. É muito maior. Aí, ok. Tomei a sentença de primeiro grau, não consigo recorrer, virou definitivo. Daqui a um tempo vem o STF e fala que é legal o contrato de PJ da forma que está. Quem vai restituir o empresário? O empresário vai ter que pagar. Então, assim, como tudo, consequência sem pensamento no Brasil. Não tem um estudo técnico. Aí chega alguém do TST, enfim, alguém da Justiça do Trabalho, pro Gilmar Mendes, fala, Gilmar Mendes, nós temos hoje milhões de ações paradas, quando você liberar isso, a Justiça do Trabalho não vai dar conta de julgar. Ele, não, ótimo, vamos fazer isso, então vamos liberar até a segunda instância para andar. E é exatamente para acabar com os processos, porque a grande maioria vai parar na primeira instância. Uhum. Para não pesar para a Justiça do Trabalho, e a hora que eu decidir vai ficar definido isso, mas quem vai tomar o prejuízo vão ser as empresas pequenas. Bem-vindo ao Brasil, né? E a terceira pergunta, doutor. Quais cuidados jurídicos e operacionais você considera essenciais para evitar a pejotização quando a empresa opta por contratar prestadores de serviço via pessoa jurídica? Tá. Cuidado, primeiro, um contrato. Não basta eu falar que é PJ ou que a pessoa tem um CNPJ e eu pago, talvez no Pix do CNPJ, e falar que isso é um contrato de PJ, que ele é... Enfim, eu preciso fazer um contrato por escrito, bem feito. Bom contrato. Bom contrato, não é ChatGPT que vai resolver, não. Um bom contrato, primeira coisa. A segunda coisa é treinamento com quem vai gerir essa empresa dentro da sua. Uhum. Seja um líder, seja o próprio dono, enfim, para exatamente mostrar para ele, falar assim, você tem as vantagens da PJ? Tem. Eu reduzo o custo. Eu vou reduzir custo. Talvez eu vou ter uma pessoa mais feliz dentro da minha empresa, porque ela tá ganhando mais. Porque o trabalhador também não fica feliz com desconto no contra-cheque lá, quando vê que vai tudo pro governo e tudo. Uhum. Ele tá ganhando mais. É um clima organizacional muito melhor, mas eu preciso ter esses cuidados. Legal. Qual a necessidade, talvez, desse trabalhador usar o seu uniforme? Uhum. Entende? Mas eu preciso pagar vale transporte, que não sei o que, senão eu não consigo. Embute no preço. Eu não preciso identificar que é vale transporte. Legal. Aí eu chegar pra ela e falar assim aqui, você vai receber 6 mil, tá? Desses 6 mil tá englobado tudo. Você aceita? Aceito. Não precisa ficar esse aqui vale alimentação. Não. Uhum. Uma flexibilização. Às vezes dói no empresário, mas a pessoa, no Jogo do Brasil, segunda-feira, 2 horas da tarde. Eu não vou vir segunda-feira.
Ok, você me entregando o resultado, que inclusive eu tenho cláusula falando qual que é o resultado que eu quero, tudo bem. Tudo bem. Uhum. Então, assim, é isso que quem faz PJ tem que entender. Uhum. As coisas não... Ah, tô passando mal, hoje eu não vou na empresa. Ok. Mandou atestado? Ó, você não precisa mandar atestado, não. Isso é empresa, não tem exigência nenhuma, você sabe das suas condições, do seu horário, das suas metas. Muito obrigado, não precisa mandar mais. Entendeu? Então... Ah, tem 10 dias que não vem. Ok, você tem cláusula no seu contrato que dá pra fazer rescisão. Obrigado, tchau, não vou pagar nada. Uhum. Entendeu? Bota cláusula. Só que os dois lados. Porque não basta eu só ensinar o empresário e o empresário não passar isso para a PJ. Uhum. Tem que sentar os dois e mostrar pra eles aqui, a partir de hoje você é PJ. A situação é essa e essa. Uhum. Entende? E, se possível, com testemunha. Para não falar depois lá na frente que não tinha uma capacidade técnica de entendimento do que estava sendo proposto ali. Uhum. Acabou. Eu fico imaginando a pessoa que ela trabalhou CLT a vida inteira, acostumada com aquela rotina. E aí ela vira e fala assim, poxa, agora eu vou ser PJ para ter um pouco mais de liberdade. E ela entra numa empresa PJ tendo aquela falsa liberdade, falsa sensação. Ela não tem uma cultura de entregar um resultado sem ser cobrado. Essa pessoa deve dar um bug na cabeça, né? É igual a gente falou, nem todo mundo tá pronto para ser líder, nem todo mundo tá pronto para ser PJ. Tem gente que também não quer, que não sabe lidar com liberdade, não sabe lidar com essa forma. A pessoa, igual você falou, tá há 20, 30 anos CLT. Uhum. Né? Então, assim, e outra, o CLT, querendo ou não, você tem uma estabilidade muito maior do que um contrato de PJ. Uhum. Então, para ele, às vezes, ele se sente mais confortável sendo CLT do que ter um contrato que existe cláusula lá que ele pode ser dispensado a qualquer momento. Uhum. Né? Basta, talvez, não cumprir tal meta e o contrato está rescindido, inclusive com multa para ele. Uhum. Então, é uma situação que nem todo mundo está pronto para ser PJ também. Sim. Doutor, nós falamos muito sobre empresa, processos, empregado, empregador. Só sabe o preço de honrar com os compromissos quem gera emprego, profissionalmente falando, né? Sim. E hoje eu estou nessa posição de gerar emprego, 8 oportunidades de emprego na empresa junto com a minha esposa, e quando você vira o lado da mesa, aí é jogo de gente grande, né? Para você honrar com os compromissos. E eu fico imaginando o escritório, anos de experiência que você tem, essa habilidade adquirida. Tem alguma história que você possa compartilhar conosco de pessoas mesmo que, independente da situação, querem honrar com o compromisso, assumem as responsabilidades, porque tem empresa que paga, tem empresa que não paga, deixa, né? Tem alguma assim que tocou o seu coração? Sim. Ô, Rony, na verdade, antes de eu entrar nessa questão desse caso que tocou meu coração, a verdade é assim, o empresário é visto como o ruim, o mal aqui no Brasil. O explorador, que só quer ganhar, enfim, mas na verdade não. Né? A maioria de quem gera emprego são micros e pequenos empresários. Uhum. Às vezes ele não paga, não é porque ele não quer, não é porque ele colocou no bolso dele e foi para a Copa do Mundo assistir o Brasil. Ele não paga porque ele tem que escolher se ele paga o fornecedor para ter a matéria-prima para ele conseguir ter dinheiro para ele pagar o funcionário, se ele paga o funcionário, se ele paga o imposto, senão ele vai perder os benefícios, por exemplo, do Simples, e aí ele não consegue ter empresa. Ele tem que escolher, às vezes é colocar até prato de comida na mesa dele. Então, assim, às vezes a gente fica pensando só nas empresas grandes e tudo, a gente esquece de quem realmente movimenta o país, que são os micros e pequenos empresários. Mas eu tenho um caso muito, assim, poucas coisas hoje no direito me emocionam. Uhum. Sendo sincero, do dia a dia que a gente tá, quase nada me emociona, assim. Mas recentemente eu tive no escritório um cliente que estava com a gente com a gente há mais de 2 anos, e tinha também 2 anos que eu não vi. Eu só vi ele no momento da contratação, fizemos a reunião, mostrei para eles as possibilidades e tudo. E tudo era WhatsApp, e-mail, até porque ele mora no interior de Minas Gerais. Mas recentemente ele insistiu para marcar uma reunião presencial comigo. E aí, quando eu cheguei, né, o meu assessor recebeu e tudo. Quando eu cheguei na sala de reunião, era outra pessoa.
Era uma pessoa totalmente diferente, ele era forte, rabugento e tudo. Cheguei lá, uma pessoa fraca, magra, careca, enfim, né? E eu já sabia qual que era a situação dele. E aí, conversa vai, conversa vem, e ele me falou, Rafael, eu tô aqui hoje porque eu tive o diagnóstico, você tá vendo aqui, né, com câncer no pâncreas. Eu tenho, isso já tem um tempo, a expectativa do médico são 20 meses, e meus 20 meses terminam agora em agosto. Oxe. Então, assim, eu já, né, sei que é Deus que fala a hora que eu vou e tudo, mas assim, eu já tô me sentindo mais fraco, recentemente eu já caí na rua, simplesmente desliguei, então assim, eu sei que a minha hora tá chegando e eu tenho esse processo trabalhista com você e eu quero resolver isso, eu não quero mais discutir. É uma situação assim que tem fundamentos para discutir, totalmente equivocada, o procedimento do trabalhista, da situação como é que foi, mas eu não quero mais discutir. Se o juiz entendeu na primeira instância que é isso, eu só quero tentar uma negociação para quitar isso. Não quero deixar ninguém no prejuízo, nunca fiz isso na minha vida. Então, assim, eu vou morrer quitando essa pessoa, quitando esse processo trabalhista, vou encerrar minha empresa sem nenhuma dívida, sem nada, mas eu vou descansar feliz e foi isso que eu fiz a minha vida toda, que foi ser engenheiro e empresário. Que bolada, hein? Isso me emocionou. Das poucas, né, quase 10 anos aí de advogado mesmo, mas na advocacia há muito mais tempo, mas a lágrima queria descer na hora da reunião. Poxa. E aí eu falei com ele, inclusive sentei com a pessoa responsável no escritório sobre isso, falei, isso aqui agora é prioridade no escritório. Pra gente entregar isso pra ele, se a última coisa que ele pediu em vida para o escritório vai ser isso, então, que a gente vai fazer. E isso acaba marcando a vida, né? Poxa, eu também tô impactado com isso. Querendo encerrar o ciclo da vida dele com todos os compromissos. Honrado. Então, assim, você vê que o empresário, né, se preocupa. Sim. Realmente com tudo. Não só com ele, não só com a família, mas ele tem outras famílias dentro da empresa dele. Sim. Então, assim, ele falou, Rafael, isso daí foi uma situação, assim, totalmente fora do meu controle. Inclusive, nem recebeu a citação. Então, era uma das alegações nossas para tentar anular isso tudo, porque ele nunca recebeu nenhuma citação desse processo. Ele falou, mas eu não vou discutir mais. Então, é isso, a gente vai quitar, não quero nada, que ele seja feliz e eu vou ser feliz onde eu estiver. Pronto. Muito bom. Então, papo bom, dura pouco, né, doutor? Estamos caminhando para a reta final. O tempo voa. Antes de nós encerrarmos, eu queria que você desse um recado, uma mensagem. Isso é hábito aqui no Engrena, aquilo que está no seu coração. Fica à vontade olhando para aquela câmera, o espaço é todo seu. Bom, primeiro agradecer novamente pela oportunidade e sempre... assim, é magnífico a sua forma de apresentação, mas eu queria deixar um recado para o empresário brasileiro. A Justiça do Trabalho, as normas trabalhistas, elas irão continuar e terão modificações diariamente. A gente precisa tomar cuidado com isso e se adequar, né? O investimento numa assessoria, numa consultoria, num advogado trabalhista, ele é muito mais barato do que um processo. Então, às vezes, a gente tem essa visão de que advogado é caro, que o escritório é caro, mas o processo trabalhista é muito mais caro. E eu não estou falando só de preço, estou falando de clima organizacional, a sua empresa, como ela vai funcionar, porque um funcionário insatisfeito, ele pode gerar um prejuízo enorme, não só financeiro, dentro da sua empresa. Então, o empresário precisa cuidar daquilo que ele construiu a vida toda. Então, é isso que eu queria deixar de mensagem. Precisamos pensar nas questões trabalhistas e na empresa como realmente uma empresa. Como algo que, assim, eu não tenho conhecimento, mas eu tenho gente que tem esse conhecimento e que vai me ajudar a subir de nível. Eu cheguei aqui, mas eu tenho como chegar ali, mas eu preciso de uma assessoria. Muito bom. Doutor, mais uma vez, honrado com a sua presença. Como a nossa conversa ela é muito intensa, acredito que em breve teremos um outro podcast também. Obrigado por compartilhar e até o próximo, né?
Obrigado. Se depender da Justiça do Trabalho, provavelmente daqui uns meses a gente tá de novo, né? Porque toda hora muda alguma coisa. Mas é sempre um prazer falar com você e ajudar, né? Ajudar as pessoas a levar conhecimento, principalmente para aquilo que eu defendo, que é o empresário, que são as empresas no Brasil. Muito bom. E ó, para você que chegou até aqui, curte, comente, compartilhe, siga o nosso canal e compartilhe esse vídeo com o empresário, com o empreendedor. Tem informações para todos os níveis. O povo perece por falta de conhecimento. A essência do Engrena é levar conhecimento para você que está querendo ir para um próximo passo. Até o próximo, doutor. Abraço. Um abraço, pessoal. Até o próximo.